Oi, amigos, aqui direto do Estúdio Sigma, no Pod 7, livro aberto do portal 7 Minutos. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio um papo legal para conhecermos mais sobre ele, o Capitão Alessandro. Seja bem-vindo, capitão. Obrigado, Pedro, pela receptividade, né? Estamos aí à disposição. É Bento, mate o homem, Bento, mas não muda o nome. Ô, capitão, as pessoas perguntam quem é o Capitão Alessandro? Capitão Alessandro já se fala o nome, né? Policial militar, 50 anos de idade, né? Esposo da dona Vânia Franco, pai de Alessandra, Matheus e Giovana. Nascido em Anápolis, mas mudei para Abadiânia, mais especificamente para o povoado de Três Veredas, aos 5 anos de idade. Filho do seu Aderídio, que era motorista da TCA, e da dona Ireni, que é professora do município de Abadiânia, aposentada. Se fala Aderídio, os pessoal não vão lembrar, não. Qual era o apelido dele? Fracasso. Fracasso, filho do seu Fracasso. Isso, o pessoal antigo... Da Boa Vista ali, daquela região? Boa Vista, seu Laci, né, da TCA, a turma chamava de seu Fracasso. Mas quando ele foi... Por que nós mudamos para Abadiânia, para o município lá, para o povoado Três Veredas? Porque a TCA abriu uma linha lá, de Anápolis a Três Veredas. E o ônibus passou a se chamar Veredão. Então, a partir de então, o pessoal da região de Abadiânia ali, Santa Lúcia, Barra Amarelo, São Jerônimo, toda a região de Abadiânia chamava seu Aderídio Veredão. Com o lago Corumbá 4, as veredas melhorou ou piorou? Você imagina que melhorou aquela região ou piorou? Aquela região deu uma melhorada, principalmente a região do Barra Amarelo. Três Veredas ainda está aquele local bem calmo, bem tranquilo, bem familiar ainda, né? Porque não houve nenhum loteamento, nenhum condomínio que tem entrada por lá ainda, né? Já tem alguns que estão em fase de aprovação e a partir de então deve mudar um pouco as características ali daquele povoado. O que te faz lembrar a infância em Anápolis, principalmente? Infância em Anápolis foi uma infância um pouco do ponto de vista financeiro com um pouco de dificuldade, né? Meu pai era cobrador da TCA, além de... Na época tinha minha mãe, eu, minha irmã, que a gente tem uma diferença aí de 11 meses, só eu e minha irmã, mas ele também cuidava da minha avó e de mais 4 irmãos. Então, foi uma época assim difícil, mas com muito trabalho do meu pai, da minha mãe, e a gente conseguiu superar isso, né? E quando abriu essa possibilidade dele ir para Três Veredas, acabou que minha mãe indo para lá, era um local que tinha uma escola rural, mas a professora que lecionava lá, ela tinha que sair de Abadiânia para ir para esse local. Então acabou... Para quem não conhece, dá quantos quilômetros de Abadiânia lá, nas Três Veredas? 15 quilômetros. 15 quilômetros. Dificuldade, né, para a professora sair. Era. Aí minha mãe era professora já aqui em Anápolis, mas saiu quando meu pai foi trabalhar nessa linha, né, de Anápolis a Três Veredas. Acabou minha mãe, na ocasião, no início da década de 80, sendo contratada pela prefeitura e ela passou a ser a professora do grupo escolar. E ela foi sua professora? Minha primeira professora. Foi sua mãe? Minha mãe. Bacana. Bento, é uma história que a gente tem até que falar um pouco mais. Ela foi minha professora, minha primeira professora, foi a primeira professora da minha irmã, do meu irmão, e ela foi a primeira professora também da Alessandra, minha filha mais velha. Que bacana, rapaz. Foi. Já em Abadiânia, da minha filha já morava em Abadiânia, na sede do município, né? Ela devia falar assim, ó, quando chegar lá em casa nós dá certo, né? Você morava do lado já, né? Próximo, na verdade, também. O que acontecia? Lá era um prédio só, um local só. Tinha a casa onde a professora morava, né? A gente morava, aí tinha uma parte que tinha uma área e do outro lado já era a sala.
Era escola multisseriada, então era do pré à quarta série, então era por fila. Tinha uma fila que era o pré, uma fila o primeiro, uma fila o segundo, uma fila o terceiro, uma fila o quarto. Então não era fácil para ela, né? Enquanto ela começava a passar as atividades e depois vinha corrigindo. Entendi. Ela passava do pré até a quarta e depois ia corrigindo, né? Imagina fazer um plano de aula para tudo isso, hein? Ao mesmo tempo, você tem uma dificuldade grande. Mas aquele aluno mais esperto, ele ficava de olho na outra aula, talvez, né? Aprendia algumas coisas à frente do ensinamento dele. Era uma vantagem, né? Eu nunca tive dificuldade. Muitas vezes a pessoa pensa que você vai sair de uma escola de zona rural, aí depois você vai para a cidade e vai ter dificuldade. Não, eu tive foi muita facilidade. Muita facilidade. Muita facilidade. Depois que eu fui pro ensino fundamental 2, né? Na época tinha até outro nome, né? Que eu não me recordo, que foi sexta, ginásio. sétima. Era ginásio. Isso. Não tive dificuldade. Estudei no Couto Magalhães, estudei no Zé Ludovico de Almeida aqui. Estudou no Colégio José Ludovico de Almeida? José Ludovico de Almeida, estudei no Virgínio Santilo. Virgílio Santilo. Lecionei lá. Virgílio Santilo, lecionei História. O José Ludovico de Almeida, você sabe que é um dos colégios em que mais autoridades do estado de Goiás estudaram lá. Muitos médicos. Doutor Henrique Santilo passou por lá. Eles moravam de frente ali, né? Turma toda ali. Isso. Muito bacana. Mas me diz uma coisa, o que te faz lembrar a sua infância em si? A sua infância mesmo? Algum fato que te marcou muito? Olha, como a gente mudou um pouco, era com 5 anos de idade lá para Três Veredas, então eu lembro mais dessa parte de Três Veredas, né? Sim. Que a gente é aquela questão que, por exemplo, a vida mesmo na zona rural, né? Que era um ambiente bem rural, uma dificuldade muito grande de locomoção daquela comunidade ali. Para aquela comunidade se locomover, só tinha o ônibus do meu pai, que ele vinha, ou se não... E a estrada era só buraco. Pé, bicicleta, cavalo, esse tipo de coisa, né? Então era uma dificuldade muito grande mesmo. Mas era um ambiente tranquilo, né? Porque era longe de drogas, longe de furto, de roubo, de tudo, né? É isso aí que você tem as dificuldades que era a locomoção. Naquela época a questão de medicina era muito complicado, né? Quase que não tinha médico, não atendia em zona rural. Então isso era a dificuldade que a gente tinha. Mas também tinha a parte que a gente brincava assim livremente, né? Livremente, jogando futebol, indo pescar, tomando banho em córrego, em bicas e etc, né? Pegando gabiroba, né? Gabiroba e assim por diante, caju e etc. Piqui, né? Tinha tudo ali. Foi uma infância tranquila, uma infância muito boa. Quando você passa ali, principalmente próximo às Três Veredas, naqueles cerradão que era cerrado e hoje é soja, te dá uma tristeza, não dá não? Dá. Imagina você que nasceu, praticamente sua vida foi criada ali, porque eu passo lá, eu fico revoltado, agora imagina você. Justamente, é o preço do progresso. A humanidade precisa de alimentação, né? Isso. Mas o que acontece? Teve uma época, hoje está se aproveitando mais, em menos terra está se produzindo mais, né? Mas antigamente não, era desmatar, desmatar e desmatar o tempo todo, né? E acabou então, o cerrado praticamente foi disseminado, né? É interessante. Hoje chegou o asfalto próximo lá. O asfalto não chega em Três Veredas, mas ficou ali o quê? Uns 2 quilômetros? Entre 4 e 5 quilômetros. Ainda dá isso, né? Isso, ficou bem mais fácil a locomoção. Mas continua tranquilidade no lugar. Tranquilidade. Meu sogro e minha sogra moram lá, né? Você vai constantemente então, lá. O almoço do domingo é lá, né? Porque o pessoal não deixa de almoçar na casa do sogro. Às vezes a gente não consegue ir fim de semana, mas vai durante a semana para jantar, né? Para dormir lá e voltar no outro dia para a cidade, né? Mas a Abadiânia em si, você viu a Abadiânia quando não tinha aquele movimentão, depois você já começou a ver a Abadiânia atração e tudo. Me conta um pouco disso. Como você lembra de Abadiânia? A Abadiânia, a gente lembra dela quando criança ainda, ela não tinha asfalto, né? Inclusive aquela avenida que passa em frente à prefeitura, eu lembro dela perfeitamente, ela de cascalho, né? Aí aos poucos foi melhorando, né? O que eu costumo dizer? Tem pessoas, tem
tem políticos, prefeitos que se vangloriam, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu acho que cada um a seu tempo e a sua hora, e com a sua capacidade, com a possibilidade orçamentária do momento, cada um deixou um tijolinho, né? Hoje a Abadiânia, ela foi construída a várias mãos, né? Então, cada gestor que tem passado, alguns mais, outros menos, alguns avançaram, alguns deram uns passos atrás, mas a Abadiânia avançou bastante, né? A Abadiânia hoje, o que a gente tem de Abadiânia? Nós temos tem muita coisa para ser melhorada, né? Principalmente na área de saúde, né? Hoje nós temos praticamente postos de saúde, tem lá um complexo que é um mini hospital, mas está muito aquém. Nós temos cidades menores que tá com a capacidade de saúde bem melhor do que lá. Por exemplo, Alexandre é um pouco quase do mesmo tamanho, está muito mais à frente. Corumbá é menor, tem uma estrutura de saúde melhor que a Abadiânia, né? O Hospital Municipal, né, que criou aquela ideia de construção e ficou tal, mas não chegou a ser bem um hospital, né, não, ainda. Não. Mas será ainda? Vai ser. Me diz, mas na cidade, quando você vinha lá do interior, digamos, 15 quilômetros da cidade, os seus amigos de infância de Abadiânia, quando você mudou para Abadiânia? Me diz aí, quando vocês mudaram, se lembra? Eu saí de Três Veredas e vim para Anápolis para estudar, né? Mas sempre aos finais de semana eu voltava para lá. Aí depois, quando eu estava com 17 para 18 anos, aí meu pai, a linha de ônibus de Três Veredas terminou, porque as pessoas foram comprando carro, comprando moto, então acabou-se aquela necessidade eminente de utilizar o ônibus, né? Então eles mudaram para Abadiânia e acabou que eu voltei para Abadiânia. Seus pais foram para Abadiânia. Aí eu mudei para Abadiânia e fui terminar o meu segundo grau lá no Colégio Osório Rodrigues Camargo, né? E lá em Anápolis você morava na casa dos avós? Na casa de quem você morava lá? Os tios. Os seus tios. Meus tios. E que lembrança você tem dos tios? Mas são segundos pais, né? Quando eles abraçaram a gente tinha meu tio Zé, minha tia Vânia, eu fiquei com eles lá uns 5 anos, né? Estudar. Morando ali próximo à Boa Vista? Ali na Rua Inglaterra, ali próximo ao sanatório, no Hospital Espírita de Psiquiatria, né? Quando a gente faz aquelas reuniões lá, você te dá uma saudade do lugar, não dá? De vez em quando a gente faz umas reuniões lá no salão. Uma das lembranças que eu tenho de infância dali da Santa Isabel, Boa Vista, do campo do Anápolis, que a gente ia muito lá, né? As lembranças que eu tenho de Anápolis é nesse sentido. Me conta alguma coisa que te marcou lá. Primeira bicicleta que você teve, que cor que era? Me conta aí. Uma monareta verde. Monareta verde, rapaz. Três Veredas, eu morava em Três Veredas, uma monareta verde, cara. Rapaz, já tem uma saudade da monareta, hein? Depois você comprou uma aro especial, como é que chama aquela aro circular? Depois foi aquela Monarch normal aro circular, né? Cara. A gente gostava de andar por Bar do Cano, você lembra daquilo? Enfiar o pé por Bar do Cano. A gente não tinha tamanho, né? Não tinha tamanho. Tamanho adequado, né? Aqui, estudando, você participou da fanfarra? Participei do Luiz Magrinho lá. Luiz Magrinho, acho que todo mundo conhece ele, do Couto Magalhães, né? Você tocava o que lá? Tarol. Tarol, cara. Tarol na fanfarra do Couto Magalhães. Bacana. Uma lembrança dos treinamentos. A baqueta, você cuidava dela como era. Cada um tinha que cuidar da sua, né? Era uma coisa Tarol ele é o que faz o barulho da fanfarra, na verdade, é o tarol, né? É o que chama atenção maior. É o que chama atenção. É interessante. É o que chama atenção. E aí, você conheceu sua esposa em Anápolis, Abadiânia, Três Veredas, Brasília? Três Veredas. Nós nos conhecemos ainda, ela também foi, minha mãe foi a primeira professora dela também. Sua mãe então ensinou todo Meu mundo. sogro morava na época na fazenda do Jaime Terence, foi ex-prefeito de Abadiânia. Meu sogro era gerente da fazenda dele lá. Aí eles estudavam, mais ou menos a uns 4, 5 quilômetros de Três Veredas, então os meninos estudavam lá com a gente, né? Aí depois, eu saí de lá, né, vim estudar em Anápolis, depois nós encontramos, quando eu voltei para Abadiânia, para estudar no Colégio Osório Rodrigues Camargo, em Abadiânia. Aí lá que nós começamos a namorar. Você lembra do primeiro dia que vocês trocaram essa ideia de namoro? Não, lembro. Conta um pouquinho pra gente. Ela foi em casa, eu nunca tive dificuldade com matemática. Falou que era cálculo, eu sou muito bom nisso, né?
Então ela e uma amiga lá, ela e a Cleudivane, pedir, elas tinham dificuldade, ambas tinham dificuldade com matemática, foi me pedir ajuda, né? E Já não foi uma armação dela? Você não desconfiou ela disso, não? fala que não, Não. né? Ela fala que mas não. é a Cleidivane, né? Ela e a Cleidivane? A Vânia e a Cleudivane, né? As duas foram... Você foi- não acha que teve armação? Falou, não, eu tô de olho naquele cara Até hoje ela morou em fala que não. Anápolis, bonitão. Mas bem eu agradei dela. rapaz. Agradou já? Uma morena bonita, então... Já vinha agradando. Aí o que aconteceu? Eu aproveitei aquela proximidade e foi começando assim uma amizade até que a gente começou a namorar. Que bacana. Foi- E foi- casaram logo, não? Não, né, na época eu tinha 17 e ela com 14. Nós fomos nos casar, eu estava com 25, foi 7 anos depois, eu já estava com 25 anos já. 25 anos. E ela com 21. Vamos voltar um pouquinho. Você falou da sua avó. Qual é o nome da sua avó? A Melina, Dona Melina. E o seu avô? José Ferreira, Zé Ferreira. Pirinópolis. Minha avó é de Pirinópolis. E a Dona Melina, que lembrança você tem dela? Para me contar. Era mais ou menos a que ficava com a gente o dia todo. Era uma segunda mãe, porque meu pai trabalhando, minha mãe trabalhando, né? E ela que tomava conta da casa lá. A gente morava junto aqui em Anápolis, né? Então minha avó... A casa que era de adobe, não? Não me lembro, mas era uma casa muito simples, cara. Bem simples mesmo. Tinha muro ou era... Sem muro. Sem muro. Sem muro. Tinha uma cerquinha, Uma cerquinha. De arame mesmo. Era uma casinha bem simples mesmo. A água era tirada no sari ou era no balde? Era no balde. Balde. No balde. Te dá saudade, cara? Bastante. Eu falando assim com você? Bastante. Vamos lá. E alguma comida que você come? Alguém te convida para ir na casa? Hoje você é uma pessoa que todos te respeitam e às vezes as pessoas gostam de receber você na casa deles. Alguma comida que você come na casa de alguém que te lembra a sua avó? Alguma comida que faz lembrar a sua avó? Tem. Ela fazia... Minha avó, lembro da minha avó que ela tinha uma paciência muito grande para comer. Ela gostava, ela gostava e fazia sempre pra gente, a gente é acostumado, né? Ela fazia sempre o arroz, o feijão e uma carne de panela. A carne Daquela de que panela. desfiava? Ela nunca gostou muito de verdura, não. Ela fazia só se a gente pedisse mesmo. Você me Só faz se- lembrar, sabe de quê? Da cozinha lá do sanatório. Minha tia era cozinheira no sanatório e lá cozinhava aquele tanto de carne de panela e ela me levava. Eu era toquinho e eu comia aquelas carnes. Rapaz, aquela carne cozida era bom demais. hein? Minha Você tá avó doido? também, ô Bento, ela gostava muito de cerveja. Ó, Toda cerveja pra ela é Brahma. Vai lá e compra então ela uma gostava da pra mim. Brahma. Não era, porque ela... Mas ela gostava, já chamava de Brahma. Acho que tinha muita propaganda na época é. na televisão, né? Uhum. Aí busca uma Brahma pra mim. Então sempre antes de almoçar ela gostava de tomar a cervejinha dela, né? E ela é viva? Não, faleceu, já tem... Meu pai acabou falecendo. Meu pai faleceu muito Primeiro que novo, ela. né? Primeiro que ela, né? Infelizmente. Minha avó, meu pai tem 24 anos que ele faleceu, minha avó deve ter aí uns 15 anos já. Ele morreu em 97? Foi. Foi em 97? Não. Não? Meu pai morreu em 99, né? 99? 99. Ah, tá. Minha filha nasceu em 99 e ela tinha de 4, 5 meses de vida quando ele faleceu. Qual é a tatuagem? A primeira tatuagem que você teve nas costas, na popa, nas pernas, foi de vara? Qual a vara que foi ou foi de chinela havaiana? Chinela havaiana. Chinela havaiana? Rapaz, eu tenho uma raiva daquele ferro, que tinha um ferro elétrico de primeiro, que era trançado rapaz, não gosto de lembrar dessa tatuagem, não. Você lembra por quê? Não. É muito pequena. Criança, né? A gente acaba desobedecendo os pais, né? Meu pai, eu lembro de ter me batido somente uma vez, mas minha mãe ficava o tempo todo em casa, né? Aí corrigia mais. Da minha mãe eu perdi as contas, né? Minha mãe também eu perdi. A questão de eu ser aluno da minha mãe, né? O que acontece? Quando eu teimava, então ela já resolvia ali dentro da sala, né? Aí era a minha... Os outros não, ela só... Era mais leve. Bradava, tal, estranho, né? Mas eu ali, eu já era disciplinado ali dentro da sala mesmo. Então, acho por isso que eu fui bom aluno, né?
que eu tinha que prestar atenção. Quem fazia o lanche lá na escola? Você lembra o nome da pessoa? Romilda. Dona Ela mora Romilda. até hoje Tem lá. saudade do lanche dela? Tem. Qual a comida que ela fazia que te faz lembrar? Tinha muito, naquela época que não tinha nem energia, né, nas escolas rurais, né? Então o que a gente fazia geralmente? Era o arroz com charque ou macarrão com sardinha, né? No macarrão com sardinha, esse era o prato predileto. Porque não tinha. Hoje não, hoje as escolas todas têm freezer e tal, tem vários tipos de alimento, né? Mas não era. Aquelas com buquinha azul, né? Com a colherzinha azul do FNDE, né? Algumas escolas têm de lembrança isso, né? Então a Romilda fazia pra gente lá essa comida. Você, quando casou, já era militar? Terceiro sargento. Já era terceiro sargento. Eu entrei na Polícia Militar em 1993, dia 19 de julho de 93. Aí eu formei em 94. No final de 94 eu fui aprovado no concurso de formação de sargento. E no dia 24 de novembro de 1995 eu fui nomeado terceiro sargento. Eu casei em 98, eu já era sargento e era comandante de destacamento da Polícia Militar em Abadiânia. Você serviu no 4º batalhão? Você já foi Entrei, pro 4º? entrei no 4º batalhão. O curso foi em Goiânia? Não, aqui. O curso foi aqui, em 93? Foi. Coronel Adailton, na época, primeiro tenente, foi o meu, foi o oficial responsável pela escola de soldado do meu curso. O Barbosa era preparador físico na época? Dava aula pra gente. O Barbosa. Barbosa, o Pereirão. Pereira, Barbosa, é verdade. Monteiro, Rorani, essa turma todinha. Turma antiga. Você mais o Maia é da mesma turma? Não. Não, né? O Maia é uns 2 anos antes, né? O Maia ficou soldado pouco tempo e depois já foi fazer direto o curso Gosto de muito formação de pessoa, oficial. Gosto muito do Maia. Um abraço ao Maia. Mas o que você fez, né? Algumas coisas que você fez que você acha que depois que você foi ter a disciplina militar, você não faria quando era jovem e adolescente? Eu fui sempre muito disciplinado. Desde a mãe era sua professora? Era. Então, obviamente, e a educação muito rígida, né? Assim, tanto minha mãe professora, meu pai era muito sistemático, então a gente já tinha uma educação, uma estrutura familiar boa, né? Meus pais religiosos, então nunca tive assim grandes estripulias. Católicos não. eles? Evangélicos? Eram evangélicos. Evangélicos. Né? Eram evangélicos. Graças a Deus, velho. Muito sou bom. católico. Casei com uma mulher católica, né? Sou batizado e sou católico praticante. Que benção. Aí participa da SCC, tudo. Hoje eu participo, já fiz primeira e segunda etapa do SCC e hoje... Decolores, tal, já participou. Hoje eu tô participando da pastoral do Terço dos Homens da paróquia São Pedro São Paulo, em Abadiânia. Mas, voltando ao passado, eu gosto do passado, eu gosto do detalhezinho, aqueles detalhes que você pensou em me contar e não me contou. Qual o doce que você mais gostava quando era criança? Doce de leite. Doce de leite. Isso quando você rapava o tacho daqueles que terminavam de fazer o doce? Maravilha. Ficava naquela briga, você e sua irmã, que era quase da mesma idade, para ver quem pegava a colher primeiro, não? Era. E conta aí. Cara, a gente comia doce. Minha mãe sempre fazia, minha mãe sempre gostou de fazer doce, ela gostava de doce de cidra, doce de mamão e tal, mas o que eu preferia é doce de leite, né? Principalmente quando tinha um queijinho, né? Você cortava o queijo e colocava o doce por cima, assim, é uma maravilha, né? A avó que você morava aqui era mãe de sua mãe ou mãe do seu pai? Mãe do meu pai. A mãe sua mãe, você conviveu com ela? Não, quando ela faleceu, eu era muito pequeno. Os pais a minha mãe é uma das mais novas filhas, né? Então, quando os pais dela faleceram quando a gente era bem pequeno ainda. Quando o seu pai faleceu, você era bem jovem, né? Tava com... Porque ele tinha 54 anos. Tava com 28 anos de idade, mais ou menos. 28 anos de idade. Foi uma pancada, hein, cara? Não, 26 anos de idade. 26. 26 para 27 anos de idade. Foi inesperado, porque no dia que meu pai faleceu, cara, no dia que ele faleceu, ele trabalhou. Ele tinha acabado a linha, ele estava morando aqui em Anápolis já.
E Morava onde ele? na Leopoldo, lá em cima, Leopoldo Bulhões. quase no final da Leopoldo, né? Comprou uma casa lá, mas só porque aí já tinha, minha irmã tinha casado, eu tinha casado, meu irmão não tinha casado, mas morava em Abadiânia. E meu pai e minha mãe Próximo ao moravam bairro aqui. Bom Sucesso? Ali, lá em cima na... Aí tem o Morro da Capoava, mais o Morro da Capoava. Antes de terminar, o final da Leopoldo, uns 4 quarteirões para baixo, mais ou certo. menos, né? Um pouco acima ali do segundo distrito, por ali. Certo. Né? Próximo Acho que era segundo distrito o antigamente. fundo da lá, não Assembleia era? de Deus, Madureira. Era, mais ou menos ali, mais ou menos ali. Então, no dia, ele trabalhou esse dia, cara. Ele trabalhou até 8, 9 horas da noite, chegou em casa, saudável, tranquilo. Meu pai era diabético desde de adolescência dele, mas sempre cuidou, assim, mesmo trabalhando muito, ele cuidava muito, era muito cuidadoso com isso, né? Aí ele chegou, tomou banho, jantou, assistiu lá o jornal dele, aí foi deitar, passou mal dormindo, né? Deu um infarto fulminante, minha mãe chamou os vizinhos, ajudou, chamaram a ambulância, mas já chegou no evangélico morto, né? Você morava em Abadiânia e eles aqui. Foi aqui. Foi um impacto pra gente, porque tava Nossa. tudo tranquilo, saudável, tranquilo, trabalhando, né? Ele tinha aposentado já por tempo de serviço, tinha comprado uma chácara próxima a Pirenópolis, que Olha a família só. dele é de Pirenópolis, né? Ele já tinha cercado a chácara toda, tinha plantado o quintal lá, Olha só. tinha feito uma represa e estava se preparando para fazer uma casa. Falou assim, a hora que eu fizer a casa lá, do jeito que eu quero fazer, Eu mudo para lá. aí eu Olha já só. estou aposentado, eu vou sair, eu vou pedir conta da TCA e vou morar lá. Mas, coisa. coitado, é algo que a gente até emociona, porque meu pai não teve tempo de gastar o que ele produziu. De curtir aquilo Ele que não ele... curtiu nada. Ele trabalhou a vida inteira. Ele cuidou de mim, dos meus irmãos, da minha mãe. Ele cuidou dos irmãos dele, que minha avó separou, acabou vindo para cá, né? Para Anápolis. Ele cuidou dos irmãos dele e ele viveu trabalhando. Viveu a vida de 15, 16 anos até os 54 anos trabalhando. Na hora que ele ia descansar, antes de descansar, ele faleceu. Qual a origem no seu nome? Você já pensou? Minha mãe é mineira, né? Mineira. Mineira. Meu pai é de Pirenópolis, né? Nós temos meu avô era de Patos, né? Meu avô paterno de Patos. Patureba enverga, mas não quebra. E lá eles falam que é patense, não é patureba não. Patureba só a gente fala brincando aqui, né? Meus amigos, patense. meu avô também nasceu em Patos, por isso que eu estou falando. Ele falava, eu sou patureba, enverga, mas não quebra. O sobrenome seu, Alessandro Silvério de Almeida. Silvério. Nós temos aqui um capitão Silvério, né? Tivemos... O dele é nome, né? É nome, é o Silvério. O meu é sobrenome. O pai dele é meu compadre. Silvério veio de minha mãe, né? Que é de meus avós de Minas. E Almeida veio de meu pai, que é do meu avô de Pirenópolis. E Alessandro, quem escolheu o seu nome? Foi uma madrinha, alguém? Minha mãe mesmo. Sua mãe escolheu. Minha mãe que escolheu. Bacana. É. Lá em casa eu tenho o Ítalo Alessandro, meu filho, chama Ítalo Alessandro, né? Alessandro eu não sei nem como nós escolhemos, eu acho que eu chamo bonito, Alessandro. Mas então a origem do nome veio de Minas, né? E Sobrenome, sobrenome. né? As suas irmãs, como chamam? Eu tenho a Cristiane, né? Que é a minha irmã, com a diferença de 11 anos. Ela tem quantos filhos? Ela tem 2 filhos. Mora em Anápolis? Todos moram em Abadiânia. Ela mora em Abadiânia e os filhos dela também moram em Abadiânia. Como que eles chamam? Jurandir Júnior e o Lucas. Lucas. Jurandir Júnior é policial militar, né? E o Lucas é psicólogo. Também. É. Tá com quantos anos hoje? Mais ou menos. Eles têm... 35, 36? Não, tem em torno de 30 anos cada 30 um. anos, tá todo jovinho aí. Tá jovem, tá? Quem casou primeiro? Você ou sua irmã? Sua irmã te passou a perna, não foi Ela não? casou primeiro. Eu sabia. Sempre as mulheres têm essa pressa de passar a gente. Justamente. E as suas filhas, você já tem algum filho casado? Não, ainda não. Não. Tem não. Alessandra tem quantos anos? Tá com 24, Ah, Matheus com 22 e Giovana com 19. tudo criados. Tá. A Alessandra já é bacharel em Direito, né? Tá aí já
procurando uma especialização aí. Vai fazer concurso. OAB? Já está tentando Tá OAB? indo aí. Essa meninada hoje tem um leque de opção muito grande, Muito né? grande, graças a Muitos Deus. concursos para fazer, né? Ela está preparando aí para os concursos. Mas também começou agora um curso de nutrição também. Isso é importante. Matheus entrou agora em setembro, está na academia de polícia fazendo o curso de soldado, né? Quem escolheu o nome do Matheus? A mãe. Foi a mãe. A mãe. Como chama sua esposa? Vânia. Dona Vânia. É. Ela pegou o Silvério ou pegou o Almeida? Na verdade, o nome dela é Lucivânia. Lucivânia Pereira Franco Silvério de Almeida. Pegou tudo. Pegou tudo. Tá quase igual o nome de Dom Pedro, né? Não, o Dom Pedro era muito brincado. Tá Dom Pedro tem hora que a jeito. gente embanana quando vai falar o nome dele. Mas me diz uma coisa, que conselho você deixaria hoje? Nós estamos falando hoje, nós estamos em 2023. Correto. Digamos que daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, alguém está vendo esse vídeo e vai ver. O capitão Alessandro me deixou esse conselho. Que conselho você daria hoje para um sobrinho seu, para um neto seu, se você tivesse? Primeira coisa, obediência aos pais. Obediência. Né? O homem e a mulher, ele tem que ter Deus no coração, ele tem que definir a religião dele, ele tem que ser cristão. Acho que é importante uma estrutura familiar em respeito aos pais. Ele tem que frequentar a igreja cristã e seguir os ensinamentos bíblicos, e ele tem que estudar. Essa obediência vem de disciplina na vida? Disciplina. 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 Não há como, Bento, se você fizer coisas erradas, não tem como acertar. Então a gente tem que fazer coisas certas para acertar, né? As coisas certas, mesmo se elas der errado, a gente fez certo. Justamente. Porque- Eu costumo dizer que o cristão erra, o cristão peca, mas o cristão tem autocrítica. Ele pede perdão, ele volta atrás e conserta o erro que ele teve, né? Se a pessoa tiver uma criação familiar, uma educação familiar adequada, se ela tiver temor a Deus, mesmo quando acertar aquele erro. Quando que você começou a trabalhar o social na sua vida? Ajudar o próximo? Eu me lembro que eu fazia um programa de rádio, você um dia chegou lá na rádio e falou, vamos doar tantas cestas, tal. Eu falei, puxa vida, que bacana a pessoa. Né? Como começou isso na sua vida? Você se lembra? Isso é normal, a gente já fez isso desde a época de solteiro. E depois, quando me casei, a minha mulher tem um coração imenso. Grande mesmo. Então, às vezes, ela tira da boca dela para dar para as outras pessoas. Então, isso é normal. Eu acho, e a gente gosta muito de fazer isso, de forma velada, que, tipo assim... Ninguém precisa saber. Não precisa saber. O que uma mão dá, a outra não precisa saber. A gente sempre faz assim. A gente não faz mais devido às condições financeiras da gente, né? Mas sempre quando as pessoas nos procuram, procura eu, procura a minha esposa, procura os nossos filhos, que a gente tem possibilidade de ajudar, obviamente que a gente verifica se realmente aquela pessoa tem aquela necessidade. Faz uma sindicância, né? Procura Tem saber que dar, direitinho, né? se realmente tem, você está com condição financeira de ajudar, principalmente com relação a remédio, principalmente com relação à alimentação, eu acho que a gente tem que ajudar. Como eu falei para você, nós tivemos uma infância muito difícil. Não. Nós nunca passamos fome, né? Meu pai, minha mãe, muito trabalhador. Meu pai, então, trabalhava assim, hora extra e pega. Ele sempre trabalhou também na zona rural, aqui para ônibus. Teve uma época que teve uma linha de ônibus aqui. Você tem um grande orgulho dele, né? Demais a conta. Demais a conta. Meu pai tinha a primeira... Isso é muito bonito, cara. Ele estudava, ele tinha a primeira... Ele nunca estudou basicamente. Ele fez o primeiro ano... Primário. Primeiro. Entendeu? Só isso que ele fez. Mas ele tinha um conhecimento, assim... Um conhecimento que era coisa, assim, de dar aula mesmo para quem tinha doutorado. Meu pai, por exemplo, ele trabalhava muito. Ele era muito bom para fazer negócio. Gambira, que eles falam, né? Comprar, revender as coisas. Ele era muito bom. Meu pai tem 2 netos. Eu brinco com o meu filho, o Matheus, também. Ele tem essa facilidade. E o Jurandir, o Júnior, né? Que é filho da minha irmã, fala assim, olha, é uma pena
que o seu avô não está vivo. Que se juntasse vocês três, ninguém segurava. Vocês Mas três... não é daqui. Lá em casa é diferente. É. De vez em quando eu tô com 10 bicicletas, essas bicicletas Aí depois eu vou vender elas, não consigo comprar duas. É complicado, eu sou muito ruim nisso, mas. Não, meu pai era craque nisso. Ele trabalhava demais, né? Quando a gente foi para Três Veredas, o que acontece? A nossa situação financeira melhorou demais. Sabe por quê? É porque o pessoal da empresa não importava dele comprar. Gambirar, né? Meu pai comprava leite, revendia aquilo, comprava queijo, comprava galinha, comprava outras coisas. Bacana. E revendia tudo. Então, meu pai prosperou. Então, depois que a gente foi lá para Três Veredas, a nossa vida financeira melhorou bastante. Aí que a gente teve uma condição dele ter que comprar um carro e assim por diante, né? Esse tempo que a gente morou aqui em Anápolis foi um tempo financeiramente bem complicado mesmo, né? Ouvindo a sua história, eu imagino se você não fosse hoje, né, um oficial que você é da honrada Polícia Militar, você seria um professor. Já te falaram sobre isso? Você tem esse perfil, né? Eu acabei dando aula, né? Você acabou lecionando. Dando aula, tipo assim, em cursos dentro da Polícia Militar, né? Sim. Vários cursos eu dei aula para turma que formou algumas turmas que formou em Alexânia, para turmas que formaram aqui em Anápolis, né? Fui chamado para dar aula na turma passada na academia de polícia para essa turma mesmo, mas devido a algumas ocupações não tem tempo para dedicar para isso, né? Mas eu tenho esse perfil mesmo. Você tem. Sou filho de professora também, né? E você fala muito com propriedade. Nós poderíamos ficar aqui 2, 3, 4, 5, 6 horas falando, que o seu papo é muito legal, você engrandeceu muito o nosso programa, o nosso podcast. Quero te agradecer de coração. Foi muito bom, acho que a gente vai voltar a falar mais, vamos falar mais da sua vida. Porque algumas coisas aí você não abriu, eu não consegui te abrir tanto igual eu queria conhecer mais. Mas fiquei muito feliz e tenho certeza que o pessoal também, né, que nos acompanha, ficaram felizes em te conhecer. Muito obrigado. Agora eu vou te chamar de Capitão Alessandro, tá? Capitão Alessandro ou Alessandro Silvério, muito obrigado por você ter vindo. Você Beto, engrandeceu muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né, o convite, né? Estou sempre à disposição, sempre acompanho o seu programa, a gente vê a qualidade do trabalho que vocês fazem. Realmente, mas da próxima vez você vai conseguir extrair mais coisas minhas, tá bom? A nossa história é um pouco longa, né? Ela passa, foi um tempo que a gente, principalmente, ao falar do meu pai, sempre me traz uma emoção muito grande, né, cara? Mas foi muito bom mesmo. Cara, algumas coisas que você falou, eu fico emocionado com esse amor, essa maneira que você falou do seu pai me emocionou. Mas quando você lembrou daquela carne cozida... Muito obrigado, meu irmão. Deus nos abençoe. À disposição, meu irmão. Obrigado. Com Deus. Lucas, mais uma vez, 10.0 para você, você é especial. Deus te abençoe muito. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente volta, né? Vamos trocar ideia com outra personalidade. Hoje nós vamos entrevistar mais uma personalidade. E eu só te peço uma coisa, amigos. Me queira bem, que não custa nada.